Olá! Qual a relação da memória, aprendizado e sono? Por que muitos de nós estudam inglês a vida inteira e não conseguem falar fluentemente? Será que o sono esbarra no nosso aprendizado? Eu sou Mara Moreto, neurocientista, autora do livro A Ginástica do Sono, e para falar sobre tudo isso e muito mais, eu trouxe hoje aqui para conversar com a gente a professora de inglês Ana Massegosa. Ana leciona inglês há 15 anos. Ela é formada em letra, ela é tradutora, intérprete e ela tem uma técnica que é uma pérola. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Mari. É com grande alegria que eu estou aqui. Eu acho que nós vamos trocar ótimas pérolas hoje no nosso bate-papo. Com certeza. Será muito útil. Porque eu estava vendo o seu método de ensino e só o seu método de ensino já é a maior pérola. Então, eu peço aqui, fala pra gente um pouquinho qual é o seu método, como você escolheu trabalhar ensinando inglês? Bom, o método, ele gira em torno da repetição. Sem repetição, ninguém fixa a matéria. E a gente faz as perguntas, a gente conversa com o aluno, vê um pouco do histórico dele, formula perguntas e fazemos as perguntas da maneira mais rápida possível, do jeito que as pessoas, os nativos falam, e sempre repetimos as perguntas. É um movimento de vai e volta, vai e volta. E isso faz uma grande diferença. Você sabe que eu conheço uma aluna da Ana e ela me falou dessa técnica, né? Da técnica em si, não, da maneira como a Ana ensina. E eu, como neurocientista, adoro o funcionamento do cérebro. Eu falei, nossa, mas isso daí não é só uma técnica de inglês. Você aprende o inglês de brinde, porque ela é uma técnica que estimula toda a sua conexão cortical, todo o seu cérebro ali, né? E você trabalha numa... lógico que você deu a sua pincelada toda especial, né? Mas você trabalha numa técnica. Isso. A história é a seguinte, há uns 15 anos atrás, eu conheci aqui no Brasil um método chamado Callan. É um método de repetição. Callan é um neurocientista, ele era, né? E em britânico, ele foi para a Itália para ensinar inglês e ele percebeu que o método tradicional não fixava. As pessoas aprendiam, mas não tinha uma compreensão, não era eficiente. Ok, aí ele começou a pensar, se a gente repetir, como andar de bicicleta, como nadar... Mecanizar. Isso, a pessoa vai aprender e vai reter essa informação. E foi isso que ele fez. Há 10 anos eu fui para Londres, fui para estudar proficiência em Cambridge, mas eu consegui ir na escola Callan, que existe uma escola lá, na Oxford Street, e aí eu vi em loco. É um método que, infelizmente, não é muito popular entre os brasileiros. Pois é. Eu fiquei maravilhada e agora mais maravilhada ainda, porque descobri que foi um neurocientista que criou, né? Então agora faz todo sentido, porque realmente para você aprender, você precisa de foco e atenção. Então, primeiro algo te chama atenção, você foca naquilo, se ele for interessante, o seu cérebro capta aquilo e guarda num espacinho que chamamos de memória a curto prazo. Se você não precisar usar ela logo na sequência, amanhã ou depois, ele descarta, porque o nosso cérebro precisa de espaço para você aprender mais coisas, né? Agora, se por acaso você precisar resgatar essa memória, né, esse assunto mais vezes, ele tira dessa área de armazenamento de curto prazo e manda para uma área de armazenamento de longo prazo, aonde você vai resgatar essa memória a hora que você quiser, amanhã, daqui 2 anos, daqui 10 anos, né? Qual que é o princípio disso? A repetição. Porque quando a gente pega um endereço de um restaurante, você memoriza ele. Eu falo, olha, Ana, o endereço é esse, esse, esse. Você memoriza e você chega lá. Mas você não vai precisar usar o endereço amanhã, você não vai voltar no restaurante. Então, o seu cérebro descarta para que você tenha um novo aprendizado. E a velocidade, ele é uma das coisas que mais aguça a nossa atenção. Então, a gente pensa que não, mas a velocidade faz parte desse processo. Por isso que eu achei essa técnica maravilhosa.
Agora, para você ter uma ideia, quando a gente aprende uma aula que você faz de manhã, à noite você gravou 75% dela. Essa mesma aula, 24 horas depois, você gravou 50% dela. Essa mesma aula, 3 dias depois, 4 dias depois, você já está com 5% dela. Então, por isso a necessidade de repetir. A gente tem que repetir para assimilar. Agora, me conta, todo mundo gosta dessa técnica? Não, todo mundo se dá bem? Não gosta, Mayra. Tem pessoas que são muito, até contra, porque ele cansa muito. É algo diferente. Embora a gente converse com o aluno, a gente vê o meio, o que ele faz para a gente formular aquelas frases, é tudo muito rápido. E muitas pessoas, elas querem aquele método tradicional de ter o livro e tudo muito devagar e tudo. Só que isso não existe no método Kahlon. Você fica meia hora, 45 minutos, não é um método, né? O meu método, porque eu modifiquei. Fica uns 45 minutos, meia hora, fazendo um ping-pong. Exatamente. Assim, literalmente. Então, algumas pessoas, elas desistem, elas querem aprender. Todo mundo quer aprender, sem ter frustrações. Só que no meio do caminho, eles começam a reclamar. Ai, Ana, ou teacher, não gostei. Vamos para uma coisa mais relaxante. Ai, eu tive um dia muito cansativo. Eu não quero fazer isso. E aí, é difícil. Mas não você sabe que eu fiz uma aula com a teacher, porque eu queria saber exatamente como é o estilo dela de ensinar, porque esse é um estilo próprio dela, né? Então, como era o estilo dela, para até poder vir aqui falar para vocês e trazer para vocês a minha experiência, né? E eu achei fabuloso. E aí, o que eu percebi? Quando você começa a fazer, você cansa, porque você precisa de um foco, de uma atenção. Você não pode receber uma mensagem no celular, que se você olhou para o lado, já perdeu, já era. E o que acontece? Cansa muito porque o seu cérebro usa todo o combustível que você tem para manter a atenção ali naquelas palavras, naquele momento. Só que a gente não está acostumado a fazer isso no dia a dia. Você não tem nada no seu dia que faça você segurar o foco da forma que essa aula faz. Então, a primeira dá aquele cansaço, aquela fadiga. Mas a aula é totalmente programada para estimular você. E nosso cérebro responde quando você tem recompensa. Então, é como quando você está num jogo de bingo, que você fica lá torcendo para sua pedra vir, sai o seu número. Você tem aquela euforia, aquela descarga de substâncias deliciosas, de adrenalina e tudo mais. E é exatamente o que acontece, porque o método foi feito para você ganhar. Então, você vai saber responder. E na hora que você consegue responder, dá aquela sensação gostosa, dá aquela euforia, exatamente como o jogo do bingo. E logo a aula acaba, porque você não vê o tempo passar, porque você está tão focada, né? Você está tão em flow ali, é quando o mundo para você viver aquele momento e você não vê a hora passar. Quando termina a aula, você está adrenalizado, né? É muito interessante esse processo. É muito interessante e é muito gratificante também quando os alunos falam assim: nossa, teacher, eu estava vendo um filme, um seriado, e eu consegui entender uma frase, às vezes alguma coisa, um contexto. Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa tem a sensação, nossa, eu não estou entendendo. E quando você vê ali no filme, nossa, é muito legal. E isso funciona. Não, funciona muito, porque você trabalha áreas mais profundas do seu cérebro. Você trabalha a nossa área de automatização. Então, quem não tem consciência desse seu jeitinho todo especial de ensinar, a pessoa não vai entender. E o que acontece? Nós temos um envelhecimento natural do nosso cérebro a partir dos 35, 40 anos. Então, nosso cérebro começa a realmente envelhecer, oxidar, e a gente perde células. Antigamente, se achava que a gente nunca mais recuperava isso. Hoje, já sabe que com os estímulos certos, você retarda esse envelhecimento e você retarda até o envelhecimento patológico, que é aquele que vai te dar doenças degenerativas, Alzheimer e tudo mais. E existem muitas técnicas de estímulo do cérebro e que são técnicas que a gente conhece. Vamos fazer palavras cruzadas e fora outras direcionadas mesmo para a cognição. E o que acontece? Quando você tem
foco, que é o que essa técnica faz, o dinamismo, que é o que essa técnica faz, você precisa recrutar áreas do cérebro para manter o foco, manter a atenção, e justamente essas áreas é que são as responsáveis por você já não aprender, não prestar atenção e diminuir sua cognição e até te dar uma patologia no fim da sua vida. Então, eu acho que essa forma de trabalhar, ela é maravilhosa para você até mesmo usá-la como tratamento, como prevenção, não tratamento, como prevenção, para você não ter danos neurológicos lá na frente, né? E de quebra você ainda aprende inglês. Olha que delícia. Ela confere uma qualidade de vida maravilhosa para a pessoa, independente da idade. Independente da idade. Você estava me contando também, quando a gente estava conversando antes, eu já vou entregar aqui, que você quis aprender uma outra língua. Conta essa história para a gente achar o máximo. Eu vou contar que é interessante. A vida inteira eu aprendi francês, método tradicional, na faculdade, em vários lugares, escolas e tal. E eu não retinha a informação. Aí um dia eu já tinha ido para Londres, voltei, eu peguei um livro, Gemugê, é um livro tradicional, antigo, e eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou pegar essas frases, eu mesma vou falar para mim, do jeito mais rápido possível, eu gravo o que eu tô falando, e eu vou respondê-las. Eu fiz isso, e repetindo, ia e voltava, todo dia um pouquinho. Eu fiz isso durante uns 6 meses, confesso que não foi muito tempo. Mas a informação que eu tenho do Gemugê até, eu acho que metade do livro, ela é extremamente clara. E ela não saiu mais da sua mente. Não sai da mente. Se alguém chegar hoje falando aquelas frases... Elas estão lá. Eu consigo respondê-las rápido. Eu entendo e eu respondo de uma maneira que eu fico surpreendida. Porque eu não tenho o contato com o francês hoje em dia. Mas... não dá para explicar, é maravilhoso. Não, é porque ele justamente, ele vai exatamente a favor da forma com que o cérebro trabalha. Então, muitas vezes as pessoas fazem inglês a vida inteira. Eu tenho muitos conhecidos que fazem inglês a vida inteira. Tem gente que até, ele fala, não é para mim, não consigo, não é para mim. Não tem, não consigo, não é para mim. Tem a gente apertar o botãozinho certo. Exatamente. E de quebra ainda, além de sair falando inglês, você já vai prevenindo o envelhecimento do teu cérebro, né? É gratificante. É muito gratificante. É o que todo mundo quer. Faz bem pra aprender autoestima. Um idioma e ter uma qualidade de vida. Não, é maravilhoso. A minha mãe vai ser sua aluna, porque a minha mãe já tem 80 anos e a memória dela tá sempre bem cuidadinha, mas e agora, porque além de ser uma diversão, né, de treinar o inglês, ela vai estar sendo estimulada. Então, ela já pode segurar um lugarzinho na agenda lá, porque ela vai ser sua aluna. Mas agora eu queria a pergunta que não quer calar. Sim. Onde o sono esbarra no aprendizado do seu aluno? Onde a falta de sono ou falta de sono produtivo? Então, Mayra, o sono é essencial. A pessoa que não dorme, ela não consegue ter um aprendizado significativo. Vai ter vácuos, a pessoa pode até ter a sensação que ela está aprendendo, mas não é 100%. A gente percebe isso durante a aula. Então, às vezes a pessoa não dorme à noite, às vezes a pessoa sai, fui numa balada, e aí no dia seguinte ela não está inteira ali. Então, é tudo um conjunto. Não adianta você ter o professor, você tem um método, se você não dormir... não vai dar certo. Mesmo porque é quando você dorme que você fixa a memória, o aprendizado. Pois é. Exatamente durante o sono. E assim, a gente tem várias fases do sono, eu já falei aqui nos outros papos, né? Mas essa fase a gente não falou ainda. Porque a gente tem aquela fase, quando você deita na cama, que você começa a apagar, começa a dormir, né? Demora ali um pouquinho, apagou. Então essa é a N1, você entra depois na N2, que já é um pouco mais profunda. A N3, que aí sim é o sono profundo, que você recupera as células, recupera músculos, o organismo, e depois você entra em REM, famoso REM, todo mundo já ouviu falar do REM. Mas o que acontece no REM? No REM é onde a sua memória, seu raciocínio, sua criatividade, suas emoções, todas elas ali estão ativas, todas elas estão se comunicando, emoção com história, aprendizado e tudo que você viveu, e é ali que você fixa o seu conhecimento e as coisas que você viveu no dia a dia. Mas o REM, ele tem um pico, numa noite de 8 horas de sono, ele tem um pico nas primeiras 4 horas de sono, e ele tem
4 ou 5 picos nas últimas 4 horas de sono. E é justamente nessas últimas 4 horas que o aprendizado se dá e que a mecanização se dá. Até o violonista, quando ele treina, o atleta, quando treina para fazer um gol, do ping-pong, que você vai mecanizar, tudo isso é nessas últimas horas de sono. E todo mundo levanta mais cedo para ir para academia, para trabalhar, ou para, né, qualquer coisa. Então, aí vai até a minha primeira dica de sono. Despertador, essa eu já falei várias vezes, acho que em todos os podcasts eu falo ela, mas é que ela é fundamental. O despertador a gente usa errado, não é para usar de manhã, é para usar à noite. Você tem que saber que horas eu tenho para que acordar amanhã, que horas é o meu compromisso, e eu tenho que ajustar o meu despertador a ponto de eu fazer todas as fases do sono. Então, eu tenho que ser avisado na hora que eu tenho que diminuir minhas atividades e ir para a cama, para poder dar tempo de fazer todas as fases de sono, para eu ter essas últimas horas e manter o meu aprendizado e o meu foco e a minha atenção, que vem, né, desse REM, e também fixar o que eu aprendi hoje, que vai ser à noite que eu vou fixar. Agora, me fala uma coisa, a pessoa que não se adapta, ela tem uma idade ou não? Tem gente de todas as idades que não se adaptam? Como funciona isso? A maioria é mais idoso. Que não se adapta. Eu dou aula para todas as idades. E tem alguns idosos que falam, não dá, não consigo. Não consigo. Mas assim, eu tenho, por exemplo, a aluna de 40 anos, ou talvez um pouco menos, eu não sei, e que não gostou, prefere livro. E aí a pessoa fica batendo naquela tecla de uma vida toda. Exatamente. Então, assim, acaba sendo frustrante, porque você não retém a informação como num método de repetição, ali um ping-pong. Mas existem pessoas que não estão abertas. Então, mas essas pessoas provavelmente não estão abertas. No caso do idoso, isso já é óbvio. Provavelmente ela não está aberta porque ela já tem uma deficiência nessas estruturas. Então, para ela é mais difícil de manter o foco, é mais custoso para ela manter o foco, ela precisa de mais combustível do corpo para manter a atenção, entendeu? Então, e essas pessoas que justamente deveriam fazer, porque aí seria um tratamento. Então, se eu já acho que não é para mim, ali que eu tinha que fazer, né? Porque daí eu já acho que não é para mim, porque para mim é difícil. É difícil por algum motivo. Minhas estruturas já não estão respondendo como deveriam. Mas existem pessoas que reclamam muito, jovens até, 40 anos é muito jovem. Eles falam, não, é muito chato isso. Primeira aula, segunda aula. Não quero, se for desse jeito, não dá. Mas pergunta para eles quantas horas de sono essas pessoas têm. Isso é uma boa. Eu vou fazer essa pergunta. Eu nunca perguntei, nunca tive essa curiosidade. Provavelmente a pessoa não dorme. Não dorme. Ou ela tem a lesão lesão não, ela já tem uma deficiência nessas estruturas, já não tá. Ou ela não dorme, porque é a única forma de não. Pode ser. Eu vejo muito, Mayra, pessoas que acordam 5 horas da manhã para ir para academia. Então. Né? Então, eu preciso ficar 2 horas na academia. E aí não tem horário por causa do trabalho, a vida é corrida. Então, eles acordam para 5 horas malhando. E não tem. Tem assim, um preço, né? O horário de sono é muito relativo, porque ele é muito individual. Né? Cada um tem o seu horário de sono ali, cada um tem o período que já está mais cansado. Então, tem gente que é mais vespertino, outros que são mais matutinos. E tem a quantidade de horas que cada um precisa. Então, assim, você tem que se estudar para saber qual a quantidade de horas você precisa para você colocar o despertador lá, para que você organize para estar com essas últimas horas de sono mais ali preservadas. Agora, conta para mim, Ana, você é mais matutina ou mais vespertina? Eu sou muito matutina, Mayra. Muito. Que bom. Se você pedir para eu acordar 6 horas da manhã, eu acordo sorrindo. Que bom, são os longevos. Em compensação, se você falar, olha, você tem que ficar acordado até meia-noite, não difícil. É um sacrifício para mim. É porque a liberação química de substâncias que vão relaxar você, né, ela é diferente para o matutino do vespertino. Ela é 2 horas e alguma coisa antes no matutino. Então, assim, ele fica cansado antes, ele tem aquela pressão do sono maior antes, porque o organismo dele já foi programado mesmo para fazer isso. E eu canso da cama.
Existem sim, pessoas acabou. que conseguem ficar 9, 10 horas. Para mim, o limite, 7h30, 8 horas, eu preciso acordar. Já aconteceu alguma história de sono, assim, com... Sim, já aconteceu. Comigo, por exemplo, eu tinha um aluno que foi, se eu não me engano, ele foi para Moçambique. E aí, ele queria ter aula durante aquele mês, aquele período, mas por conta do fuso, eu não lembro se ele tinha aula 1h da manhã, 2h da manhã. Eu falei, tudo bem, a gente vai fazer essa aula, esse horário. E não era esse método, porque o método de repetição, ele deixa a gente elétrica, como você mesmo falou, e você conhece o cérebro melhor do que qualquer pessoa. Então, era um método tradicional de conversação, a gente pegava artigos de revistas internacionais e conversava sobre isso. Um certo dia, eu literalmente dormi na frente dele. Não consegue. Eu não consegui, Mayra. Olha que Não, que coisa. E o interessante é que assim, o sono é fisiológico. Quando ele vem, ele vem. Você não consegue ganhar dele. Ele derruba você. Quantas vezes, assim, do nada, você de repente acorda, né? Quando você... Então, não tem como. Tem que respeitar a sua fisiologia. Um vespertino sempre vai render de manhã. De manhã seria ótimo. Vai render. Não, e a qualidade da aula, meia-noite, 1h, 2h, não é a mesma coisa. Não. Né? Eu tenho o meu limite, que eu conheço. Né? E a qualidade é importante. Depois daquele horário, 9h, por exemplo, eu não posso mais porque eu não trabalho bem. Não funciona. É o meu Agora, jeito. dá uma pérola pra gente. Qual o segredo pra gente fixar a memória, aprender o inglês? Qual dica? Eu digo o seguinte, que tudo na vida a gente tem que repetir. Se a gente pega um ponto, vê, compreende e joga pro lado, não vai reter informação. Em vez de ser aprendizado, vai virar frustração. Nossa, e é terrível isso. Não é legal, ninguém gosta. Então, aquilo que você aprendeu, que você se propôs a aprender, você tem que repassar pelo menos umas 5 vezes no seu cérebro, mas não num dia, no mesmo dia. Sim. Em dias alternados. É o resgate da memória, é o precisar de lembrar aquilo depois para o teu cérebro poder jogar para uma área de longo prazo, né? De arquivo de longo prazo. Então, isso é essencial. Qualquer coisa, eu falo inglês, se a pessoa quiser aprender uma música, não importa. Realmente. É praticar. A prática faz a perfeição. Exatamente. E é tão gostoso, né? Quando você se supera. Você aí que brigou a vida inteira para falar inglês, experimenta porque é exatamente a fisiologia do nosso cérebro. Mas agora eu vou dar minhas pérolas, porque eu sempre dou as pérolas de sono, porque o intuito aqui do nosso bate-papo é informar as pessoas. Ele não é uma entrevista, é um bate-papo, porque a gente troca informações. E hoje a maioria das pessoas que tem problemas para dormir, com insônia, e pessoas que usam medicamentos e tudo mais, 90% dessas pessoas poderiam estar dormindo melhor se elas compreendessem o sono, se elas entendessem como o corpo dela funciona e como que elas podem usar o sono a favor delas. E aí vem as minhas dicas. Primeira dica, já falei. Vamos usar o despertador lá à noite, né? Avisando que é hora de dormir. Para a gente poder fazer as últimas horas de sono. Segunda dica, não tome álcool à noite, porque o álcool, ele vai lá e impede você de entrar no REM. E é no REM, que dão nas últimas 4 horas da noite, que você fixa os seus aprendizados e que você descansa para ter foco e atenção. Outra dica, para quem é matutino, não. Até no outro podcast que nós fizemos com uma hematologista, que aliás foi maravilhoso, a dica dela foi deixar uma frestinha de sol para acordá-la no amanhecer, que eu achei o máximo, mas ela é bem matutina, então daí serve. Agora, a pessoa que é vespertino, ela já tem a liberação dela de cortisol 2 horas, mas também é arrastado, né? Então, a melatonina dela vem arrastado, o cortisol também vem arrastado. Então, essa pessoa, ela tem que calcular realmente o horário que ela tem que dormir para ajustar o horário que ela tem que acordar para ficar com essas últimas horas de sono, que é o sono REM. E é nessa hora que o dia clareou, que o barulho lá fora está enorme. Então, vamos investir em
cortinas que difícil de falar isso, blackout. Em cortinas blackout. Vamos investir também nas janelas anti-ruídos. E a última pérola aqui do sono é quando as pessoas que são casadas e alguém tem que levantar mais cedo do que o outro, né? Sempre tem no casal, eu tenho meu compromisso às 5 da manhã. E aí a pessoa já levanta fazendo barulho, abrindo gaveta, fechando porta, né? Não faça isso. Respeita o sono do seu companheiro. Organiza suas coisas e já leva lá para a sala. Vai ter muita gente aí falando, viu? Leva suas coisas todas lá para a sala ou para o outro quarto e já vai se trocar no outro quarto. Respeita o sono REM do seu companheiro, porque a mente, o corpo e as emoções dessa pessoa vão agradecer muito. Muito bom. Muito obrigado. Falar de sono não acaba mais, né? Não A gente, acaba. se deixar, a gente vai embora falando. E é uma qualidade de vida. Quem dorme bem é pro aprendizado. Para tudo. Saúde. Pro corpo, para tudo. É um grande benefício o sono. Agora, deixa seu Instagram pra gente aqui, para quem quiser entrar em contato. Quem quiser entrar em contato comigo, se tiver alguma dúvida, o meu Instagram é ana.macegosa e eu vou ficar muito feliz em poder ajudá-los. Quem quiser escrever, eu estou à disposição. Olha, gente, eu experimentei uma aula realmente é revolucionário, viu? Vamos todos aí falar inglês muito bem. Ana, me fala agora uma curiosidade. Qual a sua relação com o sono de uma vida inteira? É de amor ou de ódio? É de amor. Eu durmo bem até hoje, né? A gente não sabe o dia de amanhã. E durmo à noite. É o que eu te falei. Acordo cedo, mas eu preciso dormir cedo. Muito bom, muito bom. E deixa uma mensagem pra gente, então. Bom, eu digo o seguinte. Dormir é essencial. Se a pessoa, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para ela poder aprender um idioma é dormir. Por mais que a pessoa se proponha a repetir, a fazer vários métodos, ou a morar lá fora e tal, se ela não dormir bem, não vai ser benéfico. Se ela não tiver o descanso que o cérebro precisa, não tem como fixar. E a disciplina também é muito importante para tudo na vida, né? Para conseguir colocar uma rotina e tal. E isso vai fazer a diferença. E esteja aberto para o aprendizado, isso é muito bom. Aprender abre uma janela de oportunidades. Sempre, né? Sempre é crescer. E se você falar, não tenho intenção de viajar, não tenho intenção de arranjar um outro emprego, a sua vida vai melhorar. A qualidade de vida vai estar excelente. Sim, e a minha mensagem que fica agora, eu acho que depois desse método, né, dessa sua característica de ensino, eu acho que não vai ter mais aquela desculpa de inglês não é para mim, eu não consigo. Então a gente já viu que tem como, né, tem como fazer acontecer. E de quebra, a gente viu que é importante a gente cuidar do nosso cérebro, porque ele vai envelhecer. E é muito importante a gente buscar uma técnica, buscar alguma coisa que estimule as áreas do seu cérebro para que esse envelhecimento não te traga problema lá na frente, né? Porque ele começa relativamente cedo, com 35, 40 anos. Mas é lá na frente que a gente vai colher os frutos. Então, vamos nos prevenir e, de quebra, aprender inglês. É isso aí. Nossa, mas muito obrigada, adorei o papo. Alegria. Muito gostoso. E fiquei muito honrada. Você é uma expert nesse assunto. Muito obrigada. Eu estou muito contente. E foi muito bom. Eu fiquei muito feliz em descobrir realmente esse método, porque ele é uma pérola, né? O método não, a sua forma de ensinar é uma pérola, porque ele vem realmente a favor de tudo que o cérebro precisa. Né? Muito obrigada. Ele é cansativo, mas funciona. Exatamente. Não, mas ele não é. Como você fazer musculação cansa. Cansa. Mas é a única forma de você ganhar músculos. E precisa da persistência. Exatamente. Mas muito obrigado aqui pelo papo, que estava uma delícia. Foi uma alegria, Mayra. Quero muito que volte obrigada. sempre. Sempre muito bem-vinda. E você que está aí com a gente, muito obrigado. E tenho certeza que essas pérolas vão fazer bastante diferença na sua vida. Fica com a gente aqui, porque coladinho vem mais.